Aleluia. Amém. Abra a tua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Antes da gente ler, quero orar com você. Deixar no lugar aí para a gente ler. Você pode fechar teus olhos mais um pouquinho. Amém. Certa vez um avião estava fazendo o trajeto e o avião começou a passar por um momento de turbulência. E todos começaram a ficar desesperados, gritavam, começaram a orar. E aquela turbulência aumentava cada vez mais. E num dos assentos daquele avião tinha um menino. E aquele menino estava muito calmo, muito sereno. E depois que a turbulência passou, eles conseguiram pousar em segurança. Uma das aeromoças procurou aquele menino e disse: como que você ficou tão calmo diante de uma turbulência tão grande? Ele disse: sabe por quê? Porque o piloto desse avião é meu pai. E eu confio no meu pai. Eu não estava na cabine, mas eu sabia que ele estava no comando. Por mais que eu e você fiquemos aflitos, preocupados com as turbulências, o que nós precisamos é descansar no piloto do avião. O que nós precisamos é confiar que Ele nunca vai perder o controle. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui hoje. Você que entrou aqui, talvez com algo no seu coração, alguma resposta que você está precisando. Eu profetizo que o Senhor, hoje, Ele vai falar contigo. Mas eu digo a você que talvez Ele não te dê a resposta que você espera, mas Ele certamente vai te dar a resposta que você precisa. Abençoe, Pai, os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração. E que tenhamos aqui simplesmente um momento com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Atos capítulo 10, primeiro versículo 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: quem é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Disse que, depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contou-lhes tudo o que tinha acontecido e os enviou a Jope. Vá lá para o versículo 21.
Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, e respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos, que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Versículo 34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Versículo 43. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados, porque o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. E depois pediram a Pedro que ficasse com ele mais alguns dias. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu trago essa mensagem hoje com uma palavra que talvez em alguns momentos já tenha gerado uma dúvida no teu coração. Será que eu estou salvo? Eu não sei se você já sentiu isso, mas algumas vezes, nunca falei isso para Xê. Algumas vezes que eu estava em casa, eu não achei ela, ou eu chamei por ela, ou pelas meninas, e ninguém me respondeu. E eu falei dentro de mim: será que elas foram arrebatadas e eu fiquei? Alguém já pensou assim alguma vez? Pode levantar a mão, pode. Será que elas foram e eu fiquei? Veja, e esse é um pensamento que ele não deve rondar a nossa mente. E por mais que eu vigie, eu já cheguei a pensar nisso. Será que elas foram e eu fiquei? Irmãos, existem algumas coisas que a gente precisa compreender sobre a salvação. E não se preocupe que não vamos entrar no mérito aqui, se nós podemos ou não perder a salvação. São discussões teológicas que não nos levam a lugar nenhum. Mas o que nós precisamos compreender é quem está e quem não está, quem é salvo e quem não é salvo, e como eu posso chegar à salvação e ter convicção disso. A Bíblia diz que esse homem, Cornélio, veja bem, ele era um centurião.
Ou seja, ele era uma espécie de comandante especial do exército romano. Então ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer soldadinho, ele era uma autoridade. Fala comigo, ele era uma autoridade. Ele era uma autoridade naquela cidade. A Bíblia diz que ele era uma autoridade entre o povo. Mas faltava alguma coisa para Cornélio. Ele tinha um coração bom. A Bíblia diz que ele era piedoso. O contrário de piedoso talvez seja carrasco, coração duro. Não, ele era piedoso. Piedoso é um adjetivo que recebe aquele que tem piedade. Então, talvez em algum momento alguém errou com ele e ele disse, tudo bem, eu lhe perdoo. Quem não tem piedade não perdoa. A Bíblia diz que ele não era mão de vaca. Você sabe o que é mão de vaca? Conhece algum mão de vaca? Não olha para o lado. O que é um mão de vaca? É aquele que não quer gastar nada, que ninguém bota a mão no dinheiro dele, né? Não come ovo para não jogar a casca fora. Estou brincando. Mas existem muitas coisas na vida espiritual da gente que não progridem, porque a gente não entende alguns princípios da palavra de Deus. E não se preocupe que eu não vou começar a falar aqui de dízimo e de oferta. Mas a Bíblia diz que ele dava esmolas, ele era um ofertante. A Bíblia diz que ele era uma pessoa com um bom coração. Mas vamos supor que ele não fosse assim. Vamos supor, Paulo, que ele fosse um cara mesquinho. Chegou lá no restaurante, R$ 2,95. O cara do restaurante não tem 5 centavos, ele arma um barraco. Tem gente assim. E aí essa pessoa vai dizer, mas é meu direito. É claro que é teu direito. Mas o que vale mais? Paz ou 5 centavos? Então tem gente que não é como Cornélio. Tem gente que não é autoridade sobre o povo. Tem gente que não é justo, tem gente que não é íntegro, tem gente que não é piedoso, tem gente que é mesquinho. Tem ou não tem? Tem. Mas será que Deus não tem um plano para isso também? Então é importante nós entendermos que o posicionamento de Cornélio, a vida de Cornélio, o que ele era, o que ele fazia, chamou a atenção de Deus. Outro dia eu estava em Itaipulândia ministrando lá numa reunião e eu falei sobre Noé. A Bíblia diz que Noé era um homem diferenciado naquele tempo que ele vivia. Significa que no tempo de Noé, os homens também eram maus. No tempo de Noé também tinha crime. Não é só hoje que tem. No tempo de Noé também tinha mentira. Mas a Bíblia diz que Noé, ele era um homem justo e íntegro, ele era diferente entre os homens da sua geração. Sabe o que isso me ensina? Que eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu não preciso estar na moda. Eu não preciso me deixar, talvez, levar pela maioria. Eu não preciso ter o espírito de Pilatos sobre mim. Porque Pilatos ouviu a voz da multidão, e não a voz do coração. A Bíblia diz que ele olhou para Jesus e não viu crime algum. Ele mesmo falou, eu não vejo nele crime algum. Mas quem que estava lá fora gritando? A multidão. Crucifica, 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 crucifica. Obviamente que Pilatos, ele foi usado por Deus para que se cumprisse a profecia da crucificação. Pilatos foi usado por Deus para que se cumprisse a profecia de que Jesus seria entregue nas mãos dos pecadores, seria condenado, seria crucificado, para que aí ele pudesse ser ressuscitado. Só que Pilatos foi um frouxo. Pilatos foi um frouxo. Porque ele
não ouviu a voz do seu coração, ele não deu ouvido à sua convicção, ele deu ouvido ao que a maioria estava falando. Mas eu estou falando isso porque é importante a gente lembrar que Deus ele tem um plano para salvar todos. Amém? Inclusive você. Deus, ele quer que todos cheguem à salvação. Deus quer que todos tenhamos condições de sermos salvos. E ele vai providenciar isso. Mas todos seremos? Não. Nem todos seremos. Eu quero dizer para você que se você não tiver Jesus no coração, se você não tiver já entregue a tua vida para Ele, se você não se arrepende da tua vida de pecado, esse não é o caminho da salvação. Isso não significa que Deus não é bom. Isso significa que Deus é justo. Mas, por mais que Cornélio fosse um homem bom, um homem piedoso, por mais que Cornélio fosse um homem diferenciado na sua época, ele não estava salvo. A Bíblia diz que ele teve uma visão, e essa visão, ele ouviu de que ele deveria chamar Pedro. E a gente não leu essa parte, mas Pedro também tem uma visão de animais impuros. Animais impuros. E quando ele viu aqueles animais impuros, né? Deus vem para ele e diz assim: mata e come esses animais. Talvez fosse ali animais que o próprio judaísmo traz como simbolismo de animais impuros até hoje. Algumas aves, alguns peixes, alguns até mamíferos. E Pedro fala assim: não, eu não vou comer nunca uma coisa impura assim. E Deus responde para Pedro: não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Lembra do exemplo que eu falei antes no louvor? A gente olha para um drogado, para um bêbado, para um homossexual, para uma prostituta. São impuros ou não são? Sim. Mas o desejo do Senhor é purificá-los. Outro dia eu e minha esposa fomos a Foz do Iguaçu, e passando ali naquela avenida Costa e Silva, as garotas de programa em plena luz do dia. Que hora que era? Umas 2 horas da tarde? 2 horas da tarde, várias garotas de programa ali, naquela avenida. E eu fico imaginando como é a vida de uma mulher assim. E muitas daquelas que lá estavam, certamente conhecem a Jesus, mas optam por não caminhar com Ele. O pastor Telmo certa vez contou uma experiência de que ele saiu da igreja, ele estava passando em frente ao prostíbulo, e Deus mandou ele entrar, e ali ele entrou, ele estava ali com o pessoal, e ele sentou do lado de uma mulher, e Deus falou para ele: diga para ela que eu tenho saudade dela. E ele disse: olha, o pai manda dizer que tem saudade de você. E ela olhou para ele chorando e disse: eu não acredito que ele me achou aqui. E mais tarde ele fez o casamento daquela mulher com um outro irmão lá da igreja. Irmãos, o plano de Deus é para todos. Mas, veja bem, Cornélio era um homem que cria em Deus, era temente a Deus. Cornélio era um homem que tinha visões espirituais. Cornélio tinha suas orações ouvidas por Deus. Era um homem que praticava boas obras. Ele era bem visto na sociedade, mas ele não era salvo. Espiritualmente, Cornélio estava perdido. Mas o que então não podia salvar Cornélio? Já que ele fazia tudo isso. Nada do que ele fazia. As obras não podiam salvá-lo. E também não podem salvar eu e a você. Não por obras para que ninguém se glorie, mas somos salvos
mediante a graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom gratuito de Deus. Então, por maior que seja o meu esforço, Evandro, por maior que seja o meu esforço, eu não consigo comprar um lugar. Quem compra aquele lugar, quem comprou aquele lugar, quem garante aquele lugar é Jesus. E isso foi me dado como graça. Aleluia. A Bíblia diz que Cornélio, ele teve uma visão de um anjo. Não foi o pastor Márcio de Missal, lá do Ministério Cefas. Foi um anjo. Foi um anjo. Alguém aqui já viu um anjo? Hã? Eu vejo todo dia. Aproveitem as oportunidades, maridos. Gostou dessa? Aprende aí comigo, Jorge. Se você não viu, o problema é teu, mas eu vejo todos os dias um anjo. Minha esposa é um anjo na minha vida. E eu usei, claro, esse exemplo para descontrair, mas muitas vezes nós achamos que anjos são aqueles seres angelicais que têm asas. Como é que você imagina um anjo? Outro dia eu vou ministrar aqui sobre anjo, para vocês verem o que a Bíblia fala sobre anjo. Irmãos, Cornélio teve a visão de um anjo. O anjo salvou Cornélio? Não. Não, o anjo não podia salvar Cornélio. E por mais que você tenha a visão de um anjo, o anjo que você vai ver também não pode te salvar. Aí, o anjo diz para ele assim, olha, vai lá na casa de um Simão, curtidor, chama um outro Simão que está lá hospedado. Escute essa. Pedro vai lá com a equipe, lá com os soldados que Cornélio mandou. Quando Pedro entra na casa, o que Cornélio faz? Ele se prostra aos pés de Pedro. E o que Pedro fala para ele? Levante-se. Eu sou um homem igual a você. Então vamos recapitular. Cornélio era um homem bom, não era? A bondade dele não podia salvar. Cornélio era um homem piedoso, certo? A piedade dele não podia salvar. Cornélio não era mão de vaca. Ele ajudava as pessoas. Ele tinha disponibilidade, tinha um coração para doar, para servir. Mas também ele não podia ser salvo por aquilo. Cornélio teve a visão de um anjo. Mas o anjo que ele viu não pôde salvá-lo. Vem Pedro, que caminhou com Jesus, que viu os milagres de Jesus. Pedro que faz ali o primeiro discurso depois do Pentecostes. Pedro cheio do Espírito Santo. A sombra de Pedro curava as pessoas. Aí vem Pedro e ele se prostra aos pés de Pedro. E Pedro fala, não, levanta. Em outras palavras, Pedro estava dizendo, eu não posso te salvar. Mas de repente Pedro ele começa a falar naquela casa. Irmãos, a Bíblia não diz que Pedro levou uma espada ungida. A Bíblia não diz que Pedro levou uma jarra de óleo. A Bíblia não diz que Pedro levou água benta. A Bíblia não diz que Pedro levou um pedaço de roupa que era de Jesus. Pedro levou a palavra. A palavra. A palavra. Porque a minha palavra é mais cortante do que faca de 2 gumes, que separa juntas e medulas. A palavra do Senhor é viva. Amém. Irmãos, Pedro chega naquela casa e Pedro começa a pregar, Pedro começa a falar sobre Jesus. E ali existe conversão. O coração de Cornélio e todas aquelas pessoas que estavam lá na casa, eles recebem a Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Eles foram batizados com o Espírito Santo.
Então houve uma comprovação imediata de que ali havia sido derramado o Espírito Santo. E Pedro fala, mas como que eu não vou poder batizar eles? Como que eu não vou os batizar, se eles, mesmo sendo gentios, mesmo não sendo judeus, receberam o dom do Espírito Santo, pois eles foram todos batizados? Aleluia. Irmão, se fosse hoje, talvez nem o trabalho que Cornélio tivesse feito na internet. Se fosse hoje, mesmo que Cornélio fosse um dos maiores evangelistas, ele precisaria receber Jesus no seu coração. Ele precisaria declarar com a sua própria boca que Jesus é o Senhor. Porque se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, serás salvo. Salvo. Eu estava no seminário, isso lá por 2007, e estava tendo aula com um pastor, não sei se ele é vivo ainda, chamado Gilson Pinho. Escreveu vários livros. Ele era da aeronáutica de Minas Gerais. E nós ali, numa disciplina especificamente falando sobre seres espirituais, anjos e demônios, ele disse que eu nunca tive essa experiência, mas muitas vezes eu já me peguei confuso diante da manifestação do Espírito Santo ou da manifestação de um demônio. E naquele dia ele disse, se você tem dúvidas, você peça para esse que está tendo a manifestação declarar que Jesus veio em carne. O demônio não declara isso. Porque aquele que veio em carne, ele deveria ter pecado. Mas Jesus veio em carne e não pecou. Então, se o demônio declarar que Jesus veio em carne, ele mesmo está declarando a sua derrota. E por vários momentos ele contava a história ali de situações que a manifestação do Espírito Santo, ela parecia visível, mas na verdade o espírito maligno estava por trás daquela manifestação. Há uns 10 anos atrás, ou mais até, nós estávamos num reencontro da igreja. Nós não estávamos num baile, nós não estávamos numa boate, nós não estávamos no bar, no boteco, nós não estávamos na casa de prostituição, nós estávamos no encontro da igreja, aqui na antiga Fazenda Eva, no CDT. E ali estavam muitas pessoas, talvez 80, 100 pessoas da igreja, de várias cidades. E era um sábado à noite, e o louvor estava tocando. E tinha uma mulher sentada assim, do lado direito. Aquela mulher gritava em línguas, ela glorificava, ela pulava, ela dançava. E as pessoas foram sim, até se empolgando com ela. E eu saí para ir ao banheiro, quando eu voltei, abri a porta, Deus falou comigo, vai lá e expulsa que é demônio. Eu confesso que eu relutei, mas quando eu cheguei perto dela, eu o repreendi, ela se rolou no chão, ela começou a derrubar as coisas, ela começou a se contorcer como uma cobra. E ali nós expulsamos o demônio daquela mulher, ela chorava e chorou o resto do encontro. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que os demônios não podem entrar na igreja. Nós nos enganamos achando que os demônios, eles não podem frequentar a minha casa, porque lá na minha casa eu deixo a Bíblia aberta no Salmo 91. Nós achamos que o demônio não pode entrar na minha casa porque eu chamei o pastor para ungir. Que o demônio não pode usar o meu carro porque quando eu comprei eu consagrei ao Senhor. Irmãos, o demônio usa todo aquele que dá a ele autoridade. Se há autoridade, ele vai usar. Se há brecha aberta, ele vai usar.
O diabo, vosso inimigo, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, pronto para vos devorar. Se ele está ao nosso derredor, o que ele está esperando? Uma brecha. Isso é tão sério, que nós precisamos compreender que as questões espirituais, elas estão muito mais perto da gente do que a gente imagina. O que faltava para Cornélio? Vá lá no livro de Romanos. Atos, Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13. Eu vou ler o 12 também. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. É só dar uma paradinha aqui. Sabe aquelas palavras que a gente crava no coração? Se um dia você for levado a julgar alguém, porque esse alguém não frequenta a mesma igreja que você, ou porque esse alguém é supostamente menos santo que você, lembre-se dessa palavra. O mesmo Deus que está aqui hoje falando comigo e com você, é o mesmo Deus que ama aquelas prostitutas que estão lá na rua. E como eu, sendo filho dele, tenho o direito de achar que Deus não as ama. Versículo 13, agora. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo porque se alguns invocarem. Se ele for alemão e invocar. Se ele for dessa congregação X e invocar. Você já deve ter ouvido dizer. Essa semana eu vi um vídeo de um padre muito infeliz. Eu queria ter a oportunidade de conversar com esse padre. O padre dizia sobre as pessoas que saíram da igreja católica e estão no inferno. Foi muito infeliz. Assim como eu já vi muito pastor dizendo que quem não é evangélico está no inferno. Muito infeliz também. Irmãos, a igreja aqui, o templo, o nome, o CNPJ, é uma escola que nós nos matriculamos para duas coisas: para congregar e para aprender sobre a palavra. Então a igreja é uma escola que eu estou matriculado. Você talvez está matriculado no Ministério Cefas, o outro irmão lá está matriculado na igreja batista, presbiteriana, congregação cristã, católica. O lugar de matrícula não me salva. O que me salva é Jesus. É Jesus que tem que estar no meu coração. Há uma expectativa de que em 10 ou 12 anos, o número de católicos evangélicos no Brasil se equiparem. Observado esse ritmo de crescimento, os evangélicos hoje já se aproximam de 30% da população. Isso significa que de cada 10, 3 pelo menos se autodeclaram crentes. Mas quantos efetivamente destes estão salvos? Quantos nós veremos no céu? Quantos? Não sei. O que eu sei é que nós veremos muitos no céu que não estão nesses 30%. Verdade ou não? É verdade. Agora, por que eu encho? Irmãos, a igreja é como uma fogueira.
Alguém aqui já cozinhou lavagem ou fez melado naquele tacho antigo? Quem já fez? Vocês lembram que quando a gente estava, o fogo apertava muito, estava aquele pau, né? O que fazia? Puxava o pau, né? Aí quando tu afasta o pau ali debaixo da fogueira e bota ele mais para o lado, o que acontece com ele? Ele apaga. Ele vai diminuindo a chama, né? De repente ele começa a fumacear e apaga. Mas se tu pegar aquele mesmo e colocar de volta, ele acende, ele queima de novo. É por isso que eu e você precisamos congregar. A Bíblia diz, não deixem de congregar. Porque nós não congregando, nós podemos ler, nós podemos louvar, nós podemos até fazer ceia em casa, mas nós vamos esfriar. Nós vamos esfriar. Você pode assistir o culto pela internet em casa, é bênção. Naquele dia que você está doente, naquele dia que aconteceu alguma coisa, você não pôde vir. Amém. A gente nem sabia como fazer isso. Ontem à noite, lá em Santa Helena, visitando os irmãos lá na Expo Santa Helena, teve uma senhora lá, que nos viu e disse, eu vejo vocês sempre, eu assisto os cultos de vocês. Eu nunca vi aquela mulher. Quem nos deu isso? A pandemia. A gente nem sabia como fazer, Jorge. A pandemia nos deu isso. Podemos melhorar muito ainda? Podemos, mas, irmãos, você pode assistir o culto todo domingo em casa, mas isso não vai manter você aquecido. No caminhão. Obrigado, Aurélio. Então, Pedro precisava compreender o plano de salvação. Fala comigo, plano de salvação. Eu ontem fiz um desenho para as crianças, né? Será que tu consegue projetar, Alex? Ali na tela tem um PowerPoint salvo no desktop. E eu fiz um desenho para as crianças. Se ele achar lá, acho que é no segundo slide. Tem um desenho. Irmãos, o que faltava para Cornélio? Compreender que esmola e caridade são bons atos, mas não salvam. Irmão, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Significa que quando eu recebo Jesus, quando o meu coração, ele já não está mais indo para a morte, mas ele fez a volta, ele está indo para a vida, ou seja, eu me converti, isso tem que gerar em mim frutos. Então os frutos, eles são naturais, e eles serão visíveis quando eu me converto. Agora, não são estes frutos que me salvam. Estes frutos são consequência da nova vida que eu estou tendo, porque eu entreguei minha vida para Jesus. Eu entendi que eu sou pecador. Lembra da oração de entrega? Se tem alguém aqui que nunca fez a oração de entrega, hoje nós vamos fazer. Ou talvez tenha alguém aqui que um dia fez a oração de entrega, mas não lembra mais, que entregou a vida para Jesus, esqueceu. Eu quero dizer para você que se tu esqueceu, dá tempo ainda. Dá tempo. Achou? Achou? Projeta, por favor. Olha só, é o desenho que eu fiz ontem para as crianças, né? E a Vanessa me chamou e falou, pastor, eu quero que você fale sobre Jesus. Só. Sobre uma vida com Jesus. E aí logo que ela me falou o tema, veio à minha mente assim, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava no céu, João capítulo 1, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus, ele era a palavra, e o verbo, a palavra se fez, e habitou entre nós. Esse Jesus, que esteve presente quando todas as coisas foram feitas, e sem a presença dele nada do que foi feito se fez, ele estava no céu, ele veio, ele caminhou entre nós, mas ele voltou.
Ele está sentado à direita do Pai. Mas antes dele voltar para o céu, ele nos fez uma promessa: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu vou preparar-lhes um lugar. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos. Irmãos, Jesus foi, mas Jesus aqui está. Jesus está lá, mas Ele está aqui também. Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Pois o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas o Altíssimo habita no meu e no teu coração. Era isso que Cornélio ainda não sabia. E quando ele recebe essa palavra, fala comigo, a palavra. Com a palavra. Quando ele recebe a palavra, o coração dele se arde. O coração dele se enche de alegria. O Espírito Santo vem e mora e marca a vida dele. Irmãos, a Bíblia não fala mais de Cornélio. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Mas eu verei ele no céu. Talvez aquele homem piedoso, ele se transformou num homem ainda muito mais piedoso. Talvez aquele homem que ajudava as pessoas, ele ajudou ainda muito mais. Mas agora, aquilo que ele continuava fazendo já era fruto. Se você pedir para um muçulmano sobre Maomé, você acha que ele vai saber, Paulo? Explicar? Vai. Ele vai te explicar muito bem. Você não. Mas talvez alguém que você conhece um dia já falou daquele pessoal testemunha de Jeová que está na rua sempre. Aí eles vão lá bater na tua casa. Com aquela revistinha. Verdade ou não? Pois eu digo para você, eu tenho vergonha quando eu vejo aquele povo. Eu tenho vergonha de mim. Aí você vai dizer, não, mas tem muita heresia lá, irmão. Que tem heresia? Tem. Mas tem igreja evangélica vendendo toalhinha. Tem pastor mandando botar o copo d'água em cima da televisão. Depois toma o copo d'água para ser curado. Qual é a diferença disso da macumba? Qual é? Eu vi outro dia uma pastora que foi para Israel, Jorge, e trouxe umas garrafinhas de água do Rio Jordão. Ela pegava aquele conta-gota e ela botava na garrafinha de água mineral e vendia. Irmão, não era uma benzedeira, era uma pastora. E aí, como que eu, pastor, vou falar que testemunho de Jeová tem heresia? Não vamos discutir aqui o mérito. O que eu tenho que discutir é o meu posicionamento. Quando eu olho alguém se dedicando lá na minha empresa, fazendo o que é certo, tendo salário melhor, porque não chega atrasado, porque honra o patrão, ao invés de ter ciúme dele, o que eu tenho que fazer? Aprender com ele. Eu tenho que aprender. Eu tenho que sorrir com os que riem, eu tenho que chorar com os que choram. Cornélio não sabia disso, mas ele aprendeu. Irmão, nem tudo aquilo que a gente aprende é aquilo que a gente gostaria de aprender. Eu falo sempre que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, amém? Eu quero dar uma notícia para você. Olha aqui para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não é mais ignorante. Você não é mais ignorante. É verdade? Você não é. Se você está aqui nessa noite, talvez tu nunca ouviu falar de Jesus. Aí tu está aqui nessa noite e eu estou falando para você que a salvação é por Jesus. Não é por obras. Você tem que entregar a vida para Ele. Você tem que nascer de novo. Você tem que descer as águas do batismo. Isso significa que tu não tem mais desculpa de ser incluído no rol dos ignorantes. Se eu não posso mais ser incluído no rol dos ignorantes, eu já sei o que eu devo e o que eu não devo. Significa que eu não tenho uma justificativa.
Significa que a partir desse momento o pecado para mim ele tem que ser um acidente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas a partir do momento que eu conheço a verdade, o pecado para mim é um acidente. Cornélio não sabia que havia um único caminho para o Pai. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aleluia. Vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Podemos cantar Escudo? Pode ser? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Vamos lá, de novo? Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade. Se você quiser vir aqui na frente, venha, vamos orar juntos. Na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra. Sai do seu lugar. Vamos renovar nossa fé. Escudo para os que nele creem. Aleluia. Oh Espírito Santo, derrama unção nessa noite. Derrama unção de arrependimento, Pai. Nos convence. Convence cada um, Pai, da nova vida que precisamos ter. Derrama unção nova, Pai, sobre esses homens e mulheres. Que eles estejam com o Senhor. Que eles compreendam o lugar que deveriam estar, Pai. Em nome de Jesus. Toda minha vida. Aleluia. Faça a sua oração. Ó Senhor, te louvarei. Oh Deus. Pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas, Aleluia.
Aleluia. E amar os seus limites. Hoje é dia de renovar a fé. Eu me sinto tão seguro. Hoje é dia de começar de novo. No teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz que estavam todos reunidos, quando de repente do céu veio um vento impetuoso e tomou todo aquele lugar. E ali os dons do Espírito Santo foram derramados. Todos que ali estavam começaram a falar nas suas próprias línguas, e o Espírito os compreendia. Eu quero dizer que aqui nós estamos homens, mulheres tão diferentes. Talvez alguma semelhança possa nos fazer parecidos, mas o nosso DNA, ele é individual, ele é único. E o Senhor diz que ainda assim, diante da nossa diversidade, Ele toma os nossos corações com o Espírito que Ele tem disponível. Não pense que você precisa ser igual a alguém para receber aquilo que os céus têm para você. Mesmo na tua diferença, o Senhor Ele tem disponível aquilo que é individual para cada um. Que nós possamos receber o Espírito Santo na nossa vida. Que Ele seja o nosso guia. A palavra de Deus, ela está sendo ensinada. A palavra de Deus, ela está sendo ministrada. A palavra de Deus, ela está sendo uma semente lançada sobre a terra que é o nosso coração. Mas como está essa terra? Como está o seu coração? A Bíblia diz que a palavra ela é lançada sobre a rocha. Ela é lançada sobre os espinhos. Ela é lançada à beira do caminho. Mas existe a palavra que é lançada sobre um solo fértil, que cresce, que enraiza e que dá os seus frutos através da mudança, através da conversão, através do novo caráter, através das novas experiências, dos novos desejos, dos novos comportamentos, das novas mesas que nós temos nos assentados, das novas companhias que o Senhor tem colocado. E é isso que nós devemos pedir para o Senhor, que nós não sejamos mais ignorantes naquilo que é puro, reto e verdadeiro, em nome de Jesus. Que nós possamos reconhecer quem nós temos sido, que nós possamos reconhecer como nós temos agido com aquilo que tem chego diante de nós. Que nós não sejamos mais negligentes em condenar ou em culpar pessoas, situações, casa, mas que nós possamos reconhecer que a palavra está sendo lançada individualmente e cabe a cada um fazer com que ela tome vida ou que ela seja destruída, em nome de Jesus. Pai, aqui nós abençoamos, Deus, cada família que aqui está.
Nós abençoamos, Senhor, essa palavra que chegou ao nosso coração. Abençoamos a nós mesmos, Senhor. Que nós possamos aprender, Senhor, a nos abençoar, ó Deus. Dizer, ó Deus, declarar com a nossa boca que nós somos bênçãos diante de Ti, ó Pai. Que aquilo que tem chego, Senhor, aos nossos ouvidos, Senhor, que o Senhor venha se agradar, Pai, porque o solo, Senhor, é fértil. Senhor, que essa palavra, Deus, ela traga convencimento, mudança de vida, Deus. Que não seja mais, Senhor, pelas minhas obras, que não seja mais, Senhor, por eu ser uma pessoa reta, que não seja mais, Senhor, por eu ser um homem ou uma mulher, Deus, num bom coração, mas que eu possa reconhecer, Deus, que eu sou um homem e uma mulher pecadora, e que precisa, Senhor, da Tua graça, que precisa, Senhor, Te receber como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Abençoa, Deus, esse povo, ó Deus. Abençoa a nossa semana. Nos dê experiências, Pai, para que possamos, Deus, praticar aquilo que nós temos ouvido. Nos dê experiências, Senhor, para sermos bênção na vida daqueles que estão à nossa volta. E que juntos, Senhor, esse Espírito, Senhor, que está sendo derramado, ele venha, Senhor, com convencimento. E ele faça, Deus, com que toda a casa seja cheia. Seja cheia, seja cheia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, seja uma semana de experiências, de oportunidades, da gente fazer aquilo que Ele tem nos pedido em nome de Jesus. Amém. Que me tira desta cama e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo